rotina antes da pandemia era com horário estendido. Eu trabalhava numa hamburgueria vegana e aí a gente fazia um horário das 3 da tarde até as 23 horas aproximadamente, mas isso tinha as horas extras, né? Então às vezes final de semana a gente ia até 3 da manhã. Antes da pandemia, eu era mais agitada, né? Porque a gente pegava ônibus para cima e para baixo, eu ia para tudo quanto é canto, né? Para resolver ir no mercado, tudo. Aí depois da pandemia, a gente teve que recuar um pouquinho. Não mudou muita coisa, é a mesma coisa que, né, antigamente, né, eu queria, fazia tudo, mas depois da pandemia, né, mudou algumas coisas, né, mas uma pessoa feliz, divertida, gosta de passear, sair. Uma das maiores dificuldades na pandemia foi sair de casa, porque a gente não podia, tinha que manter distanciamento, né? A dificuldade foi ficar em casa, presa, né, e depois não poder sair, mudar algumas rotinas, né, de higiene pessoal, né, limpar alimentos, sempre estar higienizando na mão, né, sempre teve, mas com a pandemia teve que sempre estar mais, mas eu acho que é mais o sair de casa, né, e não ter o contato com as pessoas que a gente convive sempre, né, familiares, mãe, pai. Acho que isso foi a parte mais difícil. Durante esse período, acho que a minha maior dificuldade foi sair para trabalhar em coletivos cada vez mais lotados, um transporte público cada vez mais precário. E perder, contrair a doença do Covid, né? Que acabei contraindo. Perder pessoas que a gente ama. Essa acho que foi o maior medo, né? A gente perder pessoas que a gente ama, que a gente é muito próximo. Esse foi o maior medo. Que as grandes perdas aí que eu tive foi muito mais no quesito psicológico da palavra do que físico. Então, perdi em qualidade de vida nesse sentido. E acho que para todo mundo, né? Ver o que está acontecendo diante dos seus olhos numa pandemia, né? Nessa escala e do jeito que ela foi, do jeito que aconteceu, né? Criminosa aqui nesse país. A dificuldade, não tocar nas pessoas, não ter o contato com as pessoas. Essa foi a dificuldade maior. E você não lidar, abraçar, ter o contato, pegar na mão, né? Essa foi a mais dificuldade. Não teve muita dificuldade, porque a gente mantém a higienização direitinho, né? Foi só a higienização e ter mais cuidado com usar luva, pegar prato das crianças, copo, tudo a gente usava luva e era descartável. Ai, a gente vou ser sincero, viu? Seguindo em frente, peguei na cabeça e sendo forte, porque a pandemia deixou um rastro bem grande, né? Tiraram pessoas que a gente gosta muito, né? Teve pessoas que perdeu pessoas que ama, né? Então a gente teve que seguir em frente, forte. É isso, força. Muitas perdas, muitas pessoas mortas, mas para além disso a gente teve muito desemprego. A gente tem um exército de desempregados que está aí na beira dos 16 milhões de pessoas. Então a precariedade do trabalho em razão desse tipo de cenário é uma coisa cada vez mais latente. Então, por mais que a gente consiga empregos, são subempregos. A gente não vai ter, de fato, um emprego que vai nos contemplar no sentido de remuneração adequada, equiparação salarial ou coisa do gênero. Conversando, trabalhando, fazendo artesanato, essas coisas. Eu acho que é bem difícil de dar a volta por cima de um cenário como esse. Eu acho que a gente segue, mas dar a volta por cima é um pouco demais. Sendo forte, não deixando a peteca cair nunca. Essa acho que é a maior coisa, a gente tem que ser forte sempre.